Muito bem, vamos então agora falar sobre CFDs, sobre índices. Começando pelas principais características, e eu queria só dizer, antes de mais, que a negociação em índice é onde a IG Markets provavelmente é mais competitiva e onde tem, no fundo, enfim, as melhores condições para negociar. Nós disponibilizamos os principais índices mundiais para negociar. A negociação funciona por pontos. Já vamos ver um exemplo a seguir como é que isto funciona. Mas antes de mais, portanto, eu queria sublinhar aqui só uma coisa. Não existem comissões para negociar índices. Portanto, está tudo incluído no próprio spread. Essa é uma das grandes vantagens. Portanto, a negociação índice está completamente isenta de comissões principalmente em comparação, por exemplo, com a negociação de índices através de futuros, não existe data de vencimento, portanto não negociamos para uma determinada data. Isso é muito bom, o que permite com que fiquemos com uma operação em aberto o tempo que quisermos, e as margens são muito reduzidas. Além disto, não existem comissões, uma vez que a negociação em índices funciona da seguinte forma: se eu comprar para fechar uma operação, tenho que vender. Se eu abrir uma posição a vender, portanto a apostar na queda, para fechar a posição tenho que comprar. Onde a IG Markets ganha é, portanto, nessa diferença a que está a realizar a operação. Outra das grandes vantagens dos índices é a possibilidade de negociar 24 horas por dia. Eu posso, se acontecer qualquer coisa, imaginemos, como foi na altura do terremoto no Japão, por exemplo, em que o mercado caiu à meia da noite bastante, e portanto no outro dia já abriu a cair imenso, eu posso, se quiser, sair da operação e fechar a minha operação, imitando dessa forma também as minhas perdas. Existe a possibilidade de negociar com stops garantidos. Os preços são completamente lineares com os índices subjacentes que estão, portanto, no fundo a acompanhar. Eu sei exatamente que o preço do DAX, do S&P, do CAC, do FTSE, etc., estará algures entre o nosso preço de compra e o nosso preço de venda. Posso negociar frações de contratos, dessa forma reduzindo ainda mais a minha exposição. Existe uma gama completa de mini contratos sobre os índices que permita, enfim, adaptar a negociação a carteiras mais pequenas. Portanto, isso é outra das coisas que eu queria também sublinhar, é que, tendo em conta a versatilidade e a quantidade de tipos de contratos que nós temos para negociar sobre os vários índices, existem vários contratos sobre o mesmo índice, uma carteira muito pequena pode negociar efetivamente em índices sem por isso ter mais risco. Okay? E, portanto, eu diria que isso também é uma das grandes vantagens. Além disto, além de termos mini contratos na moeda a que o índice se refere, por exemplo, se eu estiver a negociar no S&P 500, a minha exposição será em dólares. Se estiver a negociar no FTSE de Londres, a minha exposição será em libras. Negociarei, por exemplo, a 10 libras por ponto, ou no caso do S&P, por exemplo, a 50 dólares por ponto. Eu tenho contratos, ou a IG Market disponibiliza contratos a 1 euro por ponto. Sobre variedíssimos índices, sobre o FTSE, sobre o Dow Jones, portanto aqui conhecido por Wall Street, e sobre, portanto, o S&P 500 também. E, portanto, eu posso negociar em euros sem ter a exposição cambial à mistura, e só tenho que acertar mesmo no movimento do índice. Se eu comprar, enfim, quero que o índice suba; se eu descer, quero que se eu vender, quero que o índice deixa. E, mais uma vez, não tenho que me preocupar com datas de maturidade ou com rollovers de contratos, como, por exemplo, acontece nos contratos quando negociei através de futuros. Portanto, então, quais é que são os spreads? Nós temos aqui duas tabelas. Portanto, do lado esquerdo uma tabela dos contratos standard, do lado direito uma tabela de mini contratos. Analisando isto por colunas, temos na primeira coluna os nomes dos índices. Por exemplo, o PSI 20 será Portugal 20, o FTSE 100 será o FTSE, o Wall Street será o Dow Jones, o SPX 500 é o S&P 500, o Japão 225 é o Nikkei 225, o DAX é o Alemanha 30, o DAX 30, e por exemplo o STEC 100 será o Nasdaq 100, o ASX 200, portanto o índice da Austrália. Enfim, temos variedíssimos índices e não estão aqui todos. Depois temos na segunda coluna o valor de um contrato por ponto. Portanto, quanto é que eu estou a negociar por ponto? O índice tem sempre, portanto, tem uma cotação em pontos.
Eu aqui nos contratos standard, eu por cada contrato vou estar a negociar um valor por ponto. Imaginemos, o DAX está nos 6.250 pontos. Se eu vender a 6.250 e eu passar para 6.249, eu ganho 25 euros se negociar um contrato standard. Depois tenho o spread, como podem ver aqui em vários índices, quer no FTSE 100, no DAX, no Nasdaq, no ASX, portanto a cotação é com um ponto de spread, portanto eu muito rapidamente, e como não tenho comissões, estou a ganhar dinheiro e posso fazer ali quer trades muito rápidos, no sentido de beneficiar de oscilações do mercado, quer posições mais longas, enfim, de maior duração no fundo. Depois temos o prémio de risco limitado, que é o que eu pago de spread adicional caso ponha um stop garantido, e depois temos a margem requerida por contrato nesta última coluna, como veem na moeda respectiva do índice, em que, portanto, basicamente é o valor que me vai ser cativo por eu realizar uma operação. Na primeira linha temos um exemplo sobre, temos o Portugal 20, o PSI 20, cota com spread de 20 pontos. Se eu realizar um contrato sobre o PSI 20, então 80 euros vão-me ser cativos e vão ficar cativos durante a operação. Eu tenho a operação a decorrer. Quando eu fechar, esses 80 euros voltam a ficar libertos novamente. Do lado direito, temos exatamente a mesma coisa, mas para os mini contratos. Portanto, existe sempre um mini contrato para um contrato standard. É muito importante que eu, antes de negociar, veja o que é que eu estou a negociar e, além disso, como eu referi, além destes mini contratos, temos ainda os contratos denominados em euros, que basicamente me permitem negociar com uma exposição em euros, e como é a 1 euro por ponto, eu posso adaptar, no fundo, a quantidade de contratos à carteira que eu estou a negociar. Se eu quero negociar com mais exposição, por exemplo, a 5 euros por ponto, faço um contrato de 5 euros e posso negociar a 5 euros por ponto, ou faço 5 contratos. Okay? Portanto, aqui no DAX é exatamente isso que eu estou a dizer. Portanto, posso negociar a 5 euros por ponto mini contrato. Se quiser negociar a 1 euro por ponto, a margem são 35 euros. Portanto, como podem ver, posso negociar o DAX com uma margem requerida por contrato de 35 euros, que é uma exposição muito pequena. Vamos então dar aqui um exemplo sobre o PSI 20. Portanto, Portugal 20 é uma posição curta. Eu quero apostar na queda do PSI 20. A abertura da posição, a cotação está a 8.575 a 8.595 pontos. E nós adquirimos 3 contratos cujo depósito são 240 euros. Portanto, como é que eu calculo isto? Estes 240 euros, portanto, no fundo a margem requerida será o valor do contrato vezes o número de contratos, enfim, vezes o fator do depósito, que é a margem requerida por contrato, são os 80 euros. Portanto, 8 vezes 3, 24. 240 euros é o valor que é necessário para eu estar a negociar o PSI 20 a 3 euros por ponto. Portanto, não tenho que pagar nada para abrir a posição, vendo a 8.575, e a partir daí, por cada ponto que o PSI 20 caia, não é? Eu vou ganhar 3 euros. Por cada ponto que o PSI 20 valorize, eu vou perder 3 euros. Um mês depois, imaginemos que o índice se encontra 8.160 a 8.180. Portanto, se eu para abrir a posição vendi, para fechar a posição tenho que comprar. Portanto, vou comprar nos 8.180 pontos. E nós decidimos fechar a posição. Portanto, nível de abertura 8.575, nível de fecho 8.180, tenho uma diferença de 395 pontos. Como eu estou a negociar a 3 contratos, portanto, 3 contratos a 1 euro por ponto, podia ser 3 euros, portanto, 395 vezes 3 dá-nos 1.185 euros de mais-valia. É tão simples quanto isto. Se eu tivesse, por outro lado, comprado a 8.595, perderia, portanto, a diferença. Atenção que eu posso gerir com stops, stops normais, stops dinâmicos, stops garantidos, enfim. Se quiserem saber um pouco mais acerca disto, podem assistir à apresentação de ordens stops e limites. Portanto, como é que se calcula então a taxa de juros de financiamento, a taxa do financiamento aplicada para estas operações em índices? É muito simples e queria que olhassem para esta fórmula cá em baixo. Como diz ali, a taxa de juros anual, a taxa de juros aplicável será a Euribor a um mês acrescida de um spread de 2,5%. Isto é uma taxa anual, mas que é cobrada ao dia, portanto, por cada dia que eu deixo uma operação em aberto. Então, como é que isto é feito? O ajustamento diário de juros é igual ao número de contratos. Vamos imaginar que eu estou a negociar um índice que está nos 10.000 pontos e que ele fecha a essa hora. Portanto, número de contratos vezes
vezes o volume do contrato. O volume do contrato é quanto é que eu estou a negociar por ponto, vezes o preço do índice subjacente às 10 horas, portanto, às 10 horas da noite, hora de Londres, e vezes a taxa de juros anual aplicável a dividir por 360. Portanto, imaginemos que eu estou a negociar um contrato sobre o PSI 20 a 1 euro por ponto e que o PSI 20 está nos 10 mil pontos, só para facilitar. Portanto, será o número de contratos. O volume de contrato é 1 euro por ponto, portanto é 1 também, vezes o índice o preço de fecho do índice, portanto 10 mil pontos, 1 vezes 10 mil dá 10 mil, vezes a taxa de juros anual aplicável. Vamos supor que a Euribor a um mês está na casa dos, enfim, 1%. 1% mais 2,5% dá uma taxa de juros anual de 3,5%. Não é? Portanto, 3,5% vezes 10 mil euros, portanto será nos 10 mil pontos, não é? Dá-me uma exposição de 10 mil euros. Basicamente, dá-me 350 euros ao ano. Como o ano tem 365 dias, mas para efeitos de cálculo são 360 dias, dá-me uma exposição de 10 mil euros, dá-me menos de 1 euro por dia de exposição, no fundo, por este tipo de operações. Portanto, daí que esta questão dos juros seja importante, mas não é assim tão importante, e como veem, 10 mil euros pago menos de 1 euro por dia por exposição, mas ainda assim continua a ser um produto mais indicado para o curto prazo. Na venda, aquilo que eu receberia, se eu tivesse a taxa de... enfim, a forma de cálculo é exatamente a mesma coisa, mas eu tenho que deduzir o spread, portanto, é Euribor a um mês menos 2,5%. Se eu vender um índice, então aquilo que eu receberia será Euribor a um mês menos 2,5%. E isso, se nós, para o exemplo que eu estava aqui a usar, Euribor a um mês a 1%, nós temos uma taxa negativa de menos 1,5%. E, portanto, como dá negativo, eu acabo por pagar também quando na venda. Neste momento, mas a partir do momento que eu tenho uma taxa Euribor superior a 2,5%, Euribor a um mês superior a 2,5%, então nesse caso eu já vou receber juros. Está bem? E recebo essa diferença. Portanto, espero que tenha sido esclarecedor. Resta-me agradecer a vossa atenção e despedir-me até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.